Mas o Natal nos fala de um tipo de presente muito específico. O tema que eu escolhi foi justamente esse, o presente que eu preciso. O presente que você precisa, o presente exato que nós precisávamos e precisamos todos os dias. Para isso eu vou ler 3 versos na Escritura, eu gostaria que você me acompanhasse. O primeiro deles, Gênesis capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3. É um texto muito conhecido de todos nós. Gênesis 1:3 diz assim a palavra de Deus. Disse Deus. Eu gosto dessa expressão porque ela nos mostra a ação poderosa da palavra de Deus. E aqui Moisés nos lembra que esta é a primeira palavra proferida por Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gostaria que você abrisse também Isaías, um texto que nós lemos aqui e meditamos há poucos dias atrás, Isaías capítulo 9, lá nos proféticos. Isaías capítulo 9, nós vamos ler o verso 2. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O último verso, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. E o verso que vamos ler é o de número 12. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Vamos orar. Pai querido, nessa manhã de festa, nessa manhã de alegria, onde o teu povo aqui reunido celebra o nascimento de Cristo Jesus, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, assim como ele já tem feito neste culto, nesse momento de celebração, que ele fale aos nossos corações, que ele ilumine a nossa mente, que ele traga para nós a convicção e a certeza de que o Senhor agiu poderosamente em cada uma de nossas vidas. Nós possamos celebrar com alegria e gratidão a salvação em Cristo Jesus. Oramos no nome do Senhor. Amém. Amados, eu não sei quem comentou isso aqui há poucos dias, mas uma das evidências que nós temos da realidade do Natal, ou de que é tempo de Natal, é a quantidade de luz que nós vemos espalhada pelas cidades, não é isso? As fachadas dos prédios estão enfeitadas, as sacadas dos apartamentos, as frentes das casas, as praças, os cartões postais, todos eles estão cheios de luzes. Luzes que anunciam um momento especial, um tempo especial. Quando nós olhamos tudo à nossa volta, nós percebemos que algo no nosso cotidiano ordinário mudou. Algo aconteceu e que fez com que a cidade ficasse mais bonita, mais atraente aos nossos olhos. E particularmente, eu creio que a maioria de nós aqui, e até aqueles que não professam a fé cristã, tem que concordar. Na época do Natal, tudo fica mais organizado,
tudo fica mais bonito, tudo fica mais iluminado. Mas também não é só sobre o que está à nossa volta, é também sobre o que está dentro de nós. Nos corações dos homens surgem ternos afetos, ações de solidariedade e doação. As famílias que, por um motivo ou outro, distância, tempo, correria, se reúnem nesse dia para celebrar, para estarem juntos, para dividir a mesa, para comer juntos o pão. E as igrejas espalhadas sobre a terra cantam sobre o nascimento do Filho de Deus. Portanto, o Natal nos fala de um tempo de liturgias maravilhosas, que nos mostram, então, que tudo à nossa volta diz a nós: é Natal. E tem sido assim por mais de 2000 anos. Por mais que nós vivamos em uma sociedade pós-cristã, ainda há ecos, ainda há sinais evidentes de que Deus, de fato, se fez homem e veio a essa terra. Os textos que nós acabamos de ler, eles estão em contextos diferentes dentro da narrativa bíblica. Começamos com Gênesis 1:3, que nos mostra que a terra, ainda recém-criada, estava sem forma e vazia, e envolta na escuridão. O texto de Gênesis nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E mediante a palavra de Deus, a luz que até então inexistia foi criada. Haja luz. De forma que tudo isso que nós estamos falando sobre luz, sobre um novo momento, me parece que seja um resquício na alma humana, de que por fim as trevas sejam vencidas e os corações e tudo à nossa volta seja iluminado, seja por fim cheio de luz e que as trevas sejam de fato vencidas. Esse texto nos mostra que essa luz que Deus criou, pelo poder da sua palavra, iluminando aquele caos primevo, nessa cosmogonia de Gênesis, é a ação primária de Deus na existência do cosmos. Deus tem prazer em fazer com que a luz brilhe. Deus é luz. E nada fica encoberto na sua presença. As trevas não podem prevalecer. Mas não só uma luz cósmica foi criada para nos dirigir no tempo. Quando você vai acompanhando a narrativa bíblica, o segundo texto que nós lemos do profeta Isaías, nos conta a história de um povo que estava perdido nas trevas, perdido na frieza de um mundo escuro e talvez abandonado à sua própria sorte. Nos corações humanos, essa deveria ser a sua, digamos, o seu pensamento, a sua prospecção. Mas ali, Isaías capítulo 9, verso 2, há uma promessa. Uma promessa de que uma luz, enfim, brilharia. Naquelas terras escuras e frias, um grande sinal seria visto. Uma luz diferente de todas as outras, mas ainda com o mesmo propósito: iluminar, trazer luz e julgar as trevas. Um menino prometido que nos foi dado. Um rei poderoso cujo nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Isaías não deixa dúvidas. Esse só poderia ser o rei prometido,
aquele cujo domínio se estenderia por toda a terra, trazendo redenção a Israel e a todos os povos, e o seu reino jamais teria fim. Quando olhamos essa profecia, nós ficamos com o nosso coração estremecido, e me parece que o próprio Isaías assim ficou, porque Deus promete um bebê, Deus promete uma criança, para vencer as trevas do mundo e para vencer as trevas do coração. E isso para nós é ilógico. Nós entendemos que guerras se vencem com exércitos armados. Nós entendemos que guerras se vencem por argumentos lógicos. Nós entendemos que guerras se vencem por disputas econômicas. Isaías está pálido e quando eu leio isso também assim fico, porque Deus promete vitória por meio de uma criança. O terceiro e último texto que lemos, João, capítulo 8, verso 12, é o anúncio pessoal e definitivo. O Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, declara-se a luz do mundo e faz uma promessa. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele menino já homem agora diz que todo aquele que o seguir andará eternamente em luz. E nunca mais, as suas palavras são essas, nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz da vida eterna, a luz que nos mostra que, de fato, Deus olhou para nós. Embora os textos estejam em contextos distintos, como acabamos de afirmar, todos eles caminham ou compartilham o mesmo eixo central. O texto de Gênesis, o texto de Isaías e o texto de João nos falam de luz. Eles descrevem uma ação poderosa de Deus no mundo real. Uma ação que a Escritura apresenta como o ato gracioso de Deus ao conceder luz. No entanto, para receber a luz graciosa de Deus, é preciso reconhecer as trevas que nos cercam. 3 pontos para falarmos sobre esse assunto. Primeiro, ninguém aperta o interruptor da tomada sem que se reconheça a escuridão desafiadora. Quando nós entramos num ambiente, esse ambiente está escuro, e nós colocamos a mão na tomada para que a luz apareça, nós fazemos isso porque entendemos que nas trevas não é possível se mover. As trevas são desafiadoras para nós. As trevas, elas nos limitam, elas trazem insegurança. Mas preste atenção, nas Escrituras, trevas não só representam a ausência de luz, propriamente dita, mas também aponta para uma ação maligna, para a ignorância e loucura, e ainda para uma falta de reflexão lógica sobre o sentido real das coisas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado apagou a luz no nosso espírito. O pecado rompeu a comunhão que o homem tinha com Deus. E para que essa luz de Deus renasça nos corações, para que ela seja recebida, é necessário um reconhecimento. E é isso que Paulo diz: todos pecaram. O problema não era um problema de distância social, de classe social, apenas não era um problema de ordem psicológica,
Não era apenas um problema de ordem moral. O problema real é que todos pecamos. O problema real é que todos, tendo pecado, feriram a glória da santidade de Deus. E isso pressupõe que as exigências éticas da Escritura provêm do caráter de um Deus santo e justo. Portanto, meu irmão, alguém só pode receber com verdade o presente de Deus se houver esse reconhecimento. Pequei contra o Senhor. A consequência também real é que todos fomos destituídos da glória de Deus. Não há perda maior. Não há distância maior. Não há vazio maior do que um homem destituído da glória de Deus. Esse é o abismo dos abismos. O homem sem Deus. Se o pecado nos matou espiritualmente e Deus nos criou para a sua glória e comunhão, somente Ele poderia nos redimir e nos fazer de novo seus amigos. Mas o preço não era simples. Segundo ponto, a ação de trazer luz sobre as trevas é um ato soberano de Deus. No período do Natal, eu não sei você, mas muitos, e vejo que muitas pessoas, sempre olhamos para cima, de alguma forma, nos fazendo lembrar de que o agir de Deus vem de fora. Porque o Natal nos fala que ninguém pode, por si mesmo, combater e vencer a verdadeira escuridão. Embora o homem moderno tente se redimir, por assim dizer, com seu iluminismo racionalista, ou por meio da ciência e tecnologia avançada, só Deus pode trazer a verdadeira luz. Paulo, escrevendo sobre isso, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo Jesus. Se hoje o seu coração brilha, se hoje a sua alma se acende em direção a Deus, como uma lâmpada que ilumina todo o ambiente, saiba, é obra de Deus, é graça de Deus, é ação misericordiosa de Deus. Terceiro ponto, ao manifestar sua luz no mundo, Deus nos dá o presente de que de fato necessitamos. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amorosamente nos envia seu filho, como expressão de sua misericórdia. Faz dele o Redentor e o Salvador, quando na cruz Cristo leva sobre si os nossos pecados. Nós também somos humilhados, não só com o fato de que Deus vence as trevas e o pecado por meio de um bebê, mas também somos humilhados pelo fato de que nós não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. Se Deus não nos salva, nós estamos perdidos. Não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta bancária, não importa quantos diplomas, não importa quanto reconhecimento nessa sociedade, se Deus não te salva, você está perdido. O Natal pode ser traduzido também, aqui o quarto ponto, como o ato de Deus ver o seu povo. Lucas capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim:
Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Este é o retrato, ou relato, do cântico, ou digamos, da oração de Isabel, quando soube que estava grávida. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Por vezes a Escritura mostra como Deus se atenta ao sofrimento do seu povo. Natal nós podemos também traduzir como Deus nos viu. Deus nos viu. Deus olhou para nós, como aqui Isabel diz, a obra do Senhor, e ela diz: Ele olhou para mim com favor, com graça. Ele olhou para mim com misericórdia. Ele olhou para mim do alto céu e com a sua misericórdia, Ele desfez a minha humilhação. O Salmo 102, verso 19 e 20, o salmista descrevendo o agir de Deus, ou como Deus viu o seu povo no Egito, ele diz: do seu santuário, nas alturas, o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Natal nos fala de que os céus estão muito atentos ao que ocorre na terra. E Deus não estava ou nunca esteve indiferente ao sofrimento dos homens. Lucas capítulo 2, verso 8 a 14, o texto nos diz daqueles pastores que estavam nos campos, próximos, durante aquele período do nascimento de Cristo. Diz que à noite eles tomavam conta dos rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Veja, de fora para dentro, os céus estão atentos, e diz que eles ficaram aterrorizados. Mas eles ouviram uma mensagem que dizia assim: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os pastores perceberam que céus e terra estão de novo juntos, que há celebração, que há alegria, porque Deus das alturas nos contemplou. Podemos seguramente afirmar: Natal é a mensagem poderosa de que Deus nos viu. Você está aqui nessa manhã, e eu não tenho a mínima dúvida disso, porque Deus colocou os olhos dele em você. Deus colocou os olhos dele em mim. Deus nos viu. Natal é a reconciliação do céu com a terra, de Deus com os homens. Natal é a humilhação de Deus que promove a derrota das trevas e a redenção dos que creem. Mas o Natal é um presente que nos confronta. Como eu disse no início, Natal é o presente que precisamos. Falando sobre isso, Tim Keller nos dá um exemplo bem desafiador. Olha o que ele diz. Natal tem relação com troca de presentes, mas considere como é desafiador receber determinados tipos de presentes. Alguns, pela própria natureza, o obrigam a engolir seu orgulho. Imagine abrir o presente de um amigo na manhã de Natal, e é um livro de dietas. Você então abre o próximo embrulho,
e descobre outro livro de um segundo amigo. Título do livro: Superando o Egocentrismo. Se você lhe disser um muito obrigado, de certa forma você estará reconhecendo, porque de fato sou gordo e insuportável. Em outras palavras, alguns presentes são difíceis de receber, pois fazê-lo é admitir os próprios defeitos, fraquezas e a necessidade de ajuda. Talvez em algum momento um amigo seu descobriu que você passava por problemas financeiros e o procurou para oferecer uma grande soma de dinheiro e assim tirá-lo do apuro. Se isso já lhe aconteceu, provavelmente você descobriu que receber o presente significa engolir o orgulho. Natal é o presente que eu preciso. E é diferente do presente que eu quero. O Wanderson na sexta ganhou uma blusa e eu fiquei impressionado como era exatamente a blusa que ele queria. Mas o Natal não é sobre nós. É sobre Deus. E o presente que Ele nos dá, seu filho, é um presente que nos faz engolir o orgulho. Porque nós somos pretensiosos a querer nos salvar, a querer nos redimir. Eu me lembro quando nós fazíamos a ação social e distribuíamos Bíblias ali na região central da cidade, próximo da Rua 44, como as pessoas são orgulhosas. Você dizia que dava um presente àquela pessoa, um exemplar da Bíblia, e ele simplesmente se recusava a receber aquele presente, ele queria saber o preço. Quanto eu tenho que pagar? E às vezes nós recebemos presentes que nos fazem engolir o orgulho. E quando nós olhamos para o Natal e vemos Cristo na manjedoura, puxa vida, nós não podemos de fato nos orgulhar, no sentido de nós mesmos, mas precisamos olhar que recebemos o verdadeiro presente, e o presente que trata o maior problema do nosso coração, o orgulho. De certa forma, a mensagem do Natal é que Deus nos concedeu o favor. Não há nada que possamos fazer a não ser receber, com alegria, o maior de todos os presentes. Isso nos mostra que Deus fere nosso orgulho a nos dar um menino salvador, o presente de que precisamos. Precisamos engolir o nosso orgulho e saber que somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. João capítulo 1, verso 10 a 12 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O menino Jesus na manjedoura é um convite para mim e para você, para recebermos a salvação que vem de Deus, de fora do mundo, e que salva poderosamente aqueles que creem. Receber a Cristo, receber essa dádiva de Deus, significa que os nossos recursos se esgotaram. Significa dizer que não há em nós condições nenhuma para nos salvar. Significa dizer que nós desistimos de lutar. O texto de Isaías nos lembra que a roupa do guerreiro, que a espada do guerreiro deveria ser lançada no fogo. Porque agora, quem guerreia por nós, e já guerreou e venceu todas as coisas, o mundo, a carne, o pecado e o diabo, é Cristo Jesus. Portanto, os filhos de Deus não estão mais em guerra. Como diz Paulo, temos paz com Deus, porque Ele é
a nossa paz, porque Ele é, de fato, a nossa verdadeira paz. Ao receber o menino Jesus na manjedoura, como disse C.S. Lewis, naquele exato momento, naquela manjedoura, havia algo maior que todo o universo juntos. Nós somos convidados a andar humildemente com Deus, porque Deus nos mostra, verdadeiramente nos mostra o caminho da verdadeira humildade. Lembre-se então, Deus te deu aquilo que você precisava, e não aquilo que você queria. Ele sabia que nós éramos orgulhosos demais, por isso Ele nos deu o seu Filho. O Natal também nos lembra que céus e terra, Deus e nós, estamos unidos para sempre. Como diz Paulo, não há morte, não há espada, não há exército, não há anjos, não há poderes, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Natal também nos mostra que Cristo, feito carne, morreu e ressuscitou. Mas lembre-se, a história não terminou. Embora nós conheçamos o final da história, porque nós temos o livro de Apocalipse aberto para nós ainda, pela graça de Deus, e assim eu espero, contemplarmos com os nossos olhos o desenrolar de toda a história, que vai nos mostrar que aquele menino, aquele bebê indefeso, que nasceu num mundo tão controverso, numa família tão improvável, num lugar tão desqualificado, voltará segunda vez, mas agora, não mais como um bebê indefeso, mas virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Virá para ser admirado nos seus santos, virá para ser coroado, virá, por fim, para estabelecer novos céus e nova terra. O Natal nos lembra também deste precioso dia. Natal tem ceia, e essas ceias são apenas um eco muito distante de uma ceia maior que está por vir, de um momento melhor que está por vir, de um dia que alguns santos, ou muitos, milhares de santos de Deus, estão aguardando na sua presença, já com Ele, e nós aqui ainda esperamos, com o coração aquecido, celebrando enquanto esse dia ainda não chega, mas completamente cativados pelo amor de Deus, aguardando então o desfecho final, em que os santos de Deus se unirão a Ele para sempre. Por fim, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, e nós vamos concluir aqui. Um trecho que é muito conhecido de todos nós. Filipenses 2, verso 5 a seguir. Pense nesse texto e coloque o seu coração na luz desse texto. Eu leio na NVI, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Leia esse texto, reflita sobre ele e coloque nele o teu coração. Você como crente, eu como crente, nós não temos o direito de nos orgulharmos, nós não temos o direito de fazer exigências, mas Paulo nos chama, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Natal é tempo para isso. Natal é tempo para reconhecer que nós recebemos o presente que precisávamos. Natal é tempo de reconhecer que nós precisamos rejeitar toda forma de orgulho, rejeitar toda forma de autossuficiência. Natal é tempo de olharmos para Deus, louvarmos o teu nome e sermos gratos por termos recebido um presente tão maravilhoso e tão abençoado. Queria te convidar a ficar de pé nessa manhã, para que orássemos juntos. Queria que você pensasse sobre essa humilhação de Cristo. Queria que você pensasse no quanto Deus foi bondoso para comigo e para com você. Pai, nessa manhã nós queremos te louvar. Era de um Salvador que precisávamos. Era de um Senhor que nos desse um novo coração. Muito obrigado porque o Senhor nos viu. Muito obrigado porque o Senhor agiu poderosamente. E a luz de Deus agora, nesse momento, brilha nos nossos corações. Pai, nós éramos como aqueles povos em trevas, densas trevas. Mas do alto o Senhor contemplou a nossa miséria e veio ao nosso socorro, enviando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer. Nós queremos olhar para ti, Pai, e pedir, tem misericórdia, nos ajuda a receber com alegria, nos ajuda a receber em fé. Pai, se há alguém aqui nessa manhã que entrou aqui desesperançado, talvez dizendo para si mesmo que Deus o esqueceu, nessa manhã nós queremos contemplar o teu Filho Jesus Cristo, sabendo que o Senhor não esquece ninguém, mas é que nós que esquecemos o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, com a tua graça, a celebrar o Senhor nesse Natal, com as nossas famílias, com os nossos amigos, anunciar a salvação, anunciar a paz, anunciar, ó Deus, esse novo tempo que só em Cristo nós podemos experimentar. Que essa noite nós possamos estar aqui para celebrar ainda mais, para te louvar com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E que nós possamos nessa manhã dizer a ti, muito obrigado. Nós humildemente queremos reconhecer, tu és o Senhor, o Deus de toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.